O IRB publicou um comunicado ao mercado que está se refletindo positivamente na cotação das suas ações. Nesse momento, até atualizando-se aqui o gráfico do Google, as ações estão subindo 9,25%, cotadas a R$ 41,33. Apesar disso, nos últimos 30 dias, nós temos uma correção de mercado no IRB, apresentando uma queda de 8,64%. De tal modo que quando você pega os últimos 6 meses, a ação está andando de lado. Mas o que está fazendo a cotação subir tanto? O que contém nesse comunicado ao mercado? Vou tratar com vocês a respeito disso. Mas antes, um breve giro de mercado. O Haddad disse que terá conta, e o Lula supostamente garantiu isso, para ampliar a isenção do imposto de renda até o fim de janeiro. Porque hoje, uma demanda dos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, é o fato de que as pessoas que ganham 2 salários mínimos já estão fora da tabela de isenção do imposto de renda. E isso é um problema, porque se você ganha apenas 2 salários mínimos, você tem uma renda muito baixa e ter a obrigação de declarar imposto de renda, ainda por cima efetuar algum pagamento, não é nada razoável. Então essa é a promessa do governo num primeiro momento. Vamos verificar se haverá o seu cumprimento. Por outro lado, taxas do Tesouro avançam até 10,74% ao ano após o anúncio de incentivo ao setor industrial. Está havendo diversas críticas nesse sentido, porque não basta você simplesmente subsidiar, como tem sido feito no passado, o setor industrial. De todo modo, o mercado entende que isso vai aumentar o risco do Brasil no seguinte sentido: coloca-se novamente em dúvida se o governo vai conseguir zerar o déficit fiscal primário em 2024, como é uma das metas do governo. Então, é por isso que as taxas sobem, porque quando a percepção do mercado do risco de um país acaba subindo no curto prazo, as taxas de juros também sobem. Por outro lado, temos a Vale subindo por conta do avanço do minério de ferro. Vocês sabem que basicamente Vale se movimenta no mesmo sentido que o minério de ferro, de tal modo que há uma alta dependência do retorno que você vai ter em Vale, do preço que ela consegue vender o minério de ferro. É claro que a eficiência energética, é claro que a diversificação de fontes de receita ajuda bastante, só que o resultado é a longo prazo. No curto e no médio prazo, o que mais importa é o minério de ferro, e o preço do minério de ferro tende a ficar estável no momento, porque nós estamos vendo uma economia chinesa mais abrandada, principalmente no que toca ao setor imobiliário, que é um grande consumidor de minério de ferro. E ainda nós temos aqui o açúcar na corda bamba. Está havendo ali uma correção de mercado no açúcar. Chegamos a um pico recentemente. O pico do açúcar foi em outubro de 2023. A partir dali começou uma correção de mercado e agora está havendo uma retomada. E é por isso que ações como São Martinho, Raízen, Jales Machado caíram. Elas também, em grande parte, dependem do preço dessa commodity, de tal modo que isso se reflete nos preços mais baixos. Só que o investidor que se mete com commodities, ele precisa estar ciente disso, do seu caráter cíclico, da empresa ser cíclica, mas é justamente aproveitando-se de toda essa volatilidade do setor que ele consegue comprar excelentes preços. E quanto ao IRB, assunto principal desse vídeo, o comunicado ao mercado se refere ao formulário de informações periódicas que o IRB envia à SUSEP, que é o órgão que supervisiona o setor de seguros privados aqui no país. E esse formulário pode ser consultado nesses 2 links. Esse link é o da SUSEP, em que você faz a consulta diretamente no site da SUSEP, e esse link é uma planilha que o IRB disponibiliza com os dados do período, e o período se refere a novembro de 2023. E aí, obviamente, que os dados foram bons, afinal de contas, as ações dispararam. Mas não se engane com isso. Você já ouviu o ditado do mercado financeiro que uma ação sobe no boato e cai no fato? Isso pode acabar acontecendo. Você precisa analisar com mais profundidade o que está acontecendo, não simplesmente se basear na reação do mercado sobre uma notícia. Tomar decisões dessa maneira vai fazer com que você seja um investidor nada consistente. E pegando-se aqui os dados históricos para verificar como o IRB performou nesse período, nós temos aqui um comparativo de todos os meses até novembro e tivemos uma redução nos prêmios emitidos. Saímos de aproximadamente 7 bilhões de reais em prêmios emitidos, ou seja, para simplificar, apólices emitidas, para 5,9 bilhões. E aí você poderia se perguntar, isso não é ruim? Não necessariamente, porque essa redução de prêmios emitidos, do dinheiro que a seguradora, e no caso o IRB, uma resseguradora recebe, decorre do fato de que o IRB fez um saneamento de contratos antigos que só ocasionavam perda de rentabilidade. Então você, como seguradora, eventualmente reduzir voluntariamente a sua receita para sanear contratos ruins, pode ser algo positivo. E é assim que está interpretando o mercado, porque você tira
a laranja podre e deixa apenas aquilo que realmente é bom. É praticamente você aplicar o princípio da eficiência, o princípio 80-20 na prática. Foque naquilo que realmente dá bons resultados e esqueça aquilo que só atrapalha a sua performance, por mais que no curto prazo você possa ter um resultado ruim. Isso é um princípio de vida, inclusive. E aí você vai reparar o seguinte: olha a quantidade de sinistro retido em 2022, que o IRB reportou prejuízo, contra 2023. Houve uma redução considerável. E o que realmente importa, no final das contas, lucro líquido, não importa a EBITDA com seguradoras e bancos, importa muito mais é o lucro líquido, e o lucro líquido saiu de um prejuízo de 633 milhões até novembro de 2022 para um lucro de 110 milhões. E por isso o mercado reage dessa forma. Novembro apresentando um lucro de 24 milhões. Claro que uma empresa que deve lucrar 120, 130 milhões de reais em um ano, detendo um valor de mercado de 3,4 bi, a empresa não é exatamente barata no presente momento. Então, se você tem ali 3,4 bilhões de reais de valor de mercado e você adota então o indicador preço sobre lucro. Preço é o valor de mercado dividido pelo número de ações e o lucro é justamente o lucro reportado nos últimos 12 meses, que pode ser de 130 milhões. Se você fizer essa divisão então por 130 milhões, indicador preço-lucro, você chega ao indicador preço-lucro de 26, 27 vezes lucro. Então a empresa não está muito barata, afinal de contas você tem seguradoras na bolsa negociando abaixo de 10 vezes lucro ou um pouco acima disso. E é por isso que o Santander elevou a recomendação do IRB e o BTG ainda está reticente, como deve ser, afinal de contas temos um passado nada favorável para o IRB, mas o Santander já começa a elevar a recomendação. Elevou de uma recomendação de venda com preço-alvo de R$ 29,00 para neutra, em R$ 46,00 de preço-alvo, e as ações sobem. Mas qual seria a projeção do mercado para o IRB? Quando nós olhamos aqui inicialmente para as recomendações, a maioria está aqui em recomendação de manutenção, ou seja, recomendação neutra, assim como o Banco Santander. Mas e a projeção de lucro por ação, LPA, que é muito importante, porque de nada adianta você olhar apenas para o passado. O passado é horrível de IRB. De acordo com esse passado, você nunca pensaria em investir, mas o que pode acontecer com essa recuperação do IRB que estamos vendo no ano de 2023 e que a companhia espera um ano de 2024 ainda superior, porque na última teleconferência de resultados, os seus gestores já declararam que, após todo esse saneamento de contratos ruins, o ano de 2024 deve ser melhor. Mas será que realmente isso vai acontecer? Qual a projeção dos analistas? Primeiro, em 2024, primeiro trimestre, lucro por ação de 76 centavos, depois 73, 91 e 1,12. Ou seja, um total de 3,52 por ação. Esse lucro por ação é mais do que o dobro do lucro reportado no ano passado. Na verdade, se você pega 21 centavos, 36 centavos, 58 centavos ou um pouco mais do que isso, você pode ter praticamente o dobro de lucro líquido. De tal modo que o indicador preço-lucro projetado para o IRB pode sim ser de 10 vezes lucro, aproximando-se de BB Seguridade, Caixa Seguridade e também Porto Seguro. Ou seja, por isso as ações estão subindo, porque IRB para 2024 estaria, em termos de valuation, no mesmo patamar das demais seguradoras de bolsa. Significa que essa projeção será concretizada? Não significa, mas essa é a visão do mercado. E quando nós olhamos para o último resultado trimestral de IRB, nós percebemos que alguns elementos contribuíram para uma melhora em 2023. Primeiro, saneamento de contratos, eliminação de contratos ruins, queda do índice de sinistralidade. O que é o índice de sinistralidade? Lembre-se da seguinte dica: índice é uma divisão, uma continha de dividir para os mais leigos, ou seja, eu preciso ter um numerador, um número que vai em cima, e um denominador, um número que vai embaixo. Então, nós sabemos que, se é um índice, quais são os elementos desse índice? Você tem os sinistros que são pagos pela seguradora, no caso o IRB é uma resseguradora, sempre importante lembrar. Ou seja, uma empresa que basicamente tem como atividade principal ser o seguro das seguradoras, como ela mesmo assim denomina. Segundo a definição do IRB, o resseguro é um tipo de contrato em que o ressegurador, no caso o IRB, assume o compromisso de indenizar a seguradora, por exemplo, Porto Seguro, apenas um exemplo aqui, por prejuízos que possam vir a ocorrer em decorrência de suas apólices de seguro. Isso aqui ocasiona ainda mais segurança no sistema econômico, porque afinal de contas os agentes econômicos ficam com mais garantias de que eles podem executar uma atividade econômica mais arriscada, porque você tem tanto a seguradora quanto a resseguradora por trás garantindo a solvência da seguradora. Então, essa atividade do IRB é uma atividade muito importante para a economia, e o índice de sinistralidade é justamente a quantidade de dinheiro
gasto com sinistros pela resseguradora, dividido pelo valor que ela arrecadou de prêmios, o que ela arrecadou de dinheiro. Então, numa continha básica aqui, se eu tenho R$70 de sinistros que eu precisei pagar, a cada R$100 de apólice, de prêmios que eu consegui ganhar, eu chego a um índice de 0,70. Então eu multiplico por 100, claro, para chegar na forma percentual. Então houve aqui um índice de 70%. O que isso significa na prática? Significa que a cada R$100 arrecadados a título de prêmios, a seguradora desembolsa 70, ou seja, digamos que o lucro dela aqui bruto seria de R$30. Isso, claro, a grosso modo. A conta precisa fechar, então o índice de sinistralidade precisa ser abaixo de 100%. Só que o que aconteceu no ano de 2022? Sinistralidade chegou a mais de 100%. E aqui eu não estou considerando o índice combinado de sinistralidade, porque sim, existe um índice combinado. O que é o índice combinado? É quando eu pego não só os sinistros que são pagos, mas também o comissionamento e outras despesas gerais administrativas. O índice combinado de sinistralidade, obviamente, vai superar 100%. Não é o ideal, como a própria companhia reconhece, mas caiu muito, saiu de 144% para 110%, sendo que o índice de sinistralidade saiu de mais de 100%, chegou a 124% e caiu agora para atuais 70%, 75%. Não é o ideal, mas já houve uma melhora substancial. Diante desses indicadores melhorando, o rating da companhia se mantém e deve até melhorar em 2024, para ser sincero, mantendo-se pelo menos em A, não caiu para B, sendo que dados da Confederação Nacional de Seguradoras demonstram que é um mercado que segue expandindo. Por mais que o market share hoje do IRB seja pouco superior a 30% no mercado de resseguros, o mercado de seguros como um todo cresce a taxas de 10% ao ano. É um bom crescimento para um mercado que já deveria ser bastante consolidado, afinal de contas estamos falando de seguradoras, um negócio aí centenário. Você tem outro indicador aqui importantíssimo, a variação das provisões técnicas. O que é uma provisão técnica? Basicamente é o dinheiro que a empresa seguradora precisa reservar, destinar, carimbar justamente para cumprir com pagamentos de sinistros. Então, quando você olha ali todo aquele caixa robusto de uma seguradora, cuidado, você precisa saber o que é provisão técnica e o que não é. Como é provisão, obviamente que no balanço vai estar ali com uma provisão, mas não se engane ao analisar uma empresa seguradora. De todo modo, as provisões técnicas para 2023 caíram consideravelmente, saíram de mais de 200 milhões em 2022, só nos 3 primeiros trimestres para 26 milhões. Isso ajuda muito a empresa a ter um resultado superior, afinal de contas as provisões são menores. A necessidade de provisões é menor. E aqui esse gráfico é muito importante, é um ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é justamente o foco da companhia hoje em termos de classificação dos contratos. Você vai perceber, olhando-se para resultados de 2021 e 2022 de IRB, que muito do seu resultado ruim veio do setor rural. E você pode se perguntar, nossa Luan, mas a BB Seguridade se beneficia do setor rural. Mas cuidado com essa afirmativa, porque o IRB precisou desembolsar muito dinheiro com sinistros no setor rural justamente por conta da seca. E a exposição do IRB em 2022 era de 19%, olhando-se aqui para dados do terceiro TRI. Agora caiu para 8%. Então houve uma redução pela metade, isso foi destacado na teleconferência de resultados. Então por mais que ainda dentro do mix de contratos do IRB o segmento rural seja muito relevante, está havendo agora, em termos de prêmios emitidos, novos contratos. No histórico ainda o rural é a segunda posição na carteira do IRB, mas agora vem representando em novos prêmios 8% do total, perdendo para riscos especiais e patrimonial. Então o foco está sendo riscos especiais, sendo que o patrimonial ainda lidera os contratos do IRB. E como que eu sei isso? Essa informação a companhia disponibiliza. Valendo ressaltar que riscos especiais incluem exploração e produção de petróleo, gás e riscos nucleares. Então o foco do IRB hoje, na consecução de novos contratos, está nessa área de riscos especiais. Basicamente, área energética. Então, quando você olha aqui para prêmio retido, o rural ele tem uma alta representatividade, mas já vem caindo. Riscos especiais aumentou muito. Então, o que você pode esperar hoje da carteira do IRB? Ainda patrimonial e rural dominam, mas o rural vem caindo muito, riscos especiais vem se tornando o principal foco da companhia e patrimonial deve permanecer. Patrimonial é um segmento rentável. E é importante ressaltar aqui também que essa sinistralidade que vem caindo, houve uma grande queda na sinistralidade Brasil, que caiu para 70% e no exterior 82%. E hoje o foco da companhia é focar em Brasil. Então a companhia tem percebido que o Brasil acaba sendo de fato um negócio mais interessante no momento. Lembrando que a empresa é uma resseguradora e ela precisa então
ter muita confiança no mercado e no exterior a confiança não está tão boa assim. Então é bom ela focar efetivamente aqui no Brasil, em que ela pode recuperar com mais facilidade a sua confiança como ressegurador. E no que toca à sinistralidade, quando você percebe aqui os níveis de sinistralidade, segmento patrimonial não teve um terceiro tri, vida 85%, rural 74%, aviação 94%, então não é um bom negócio a aviação. Mas o rural, em 2022, foi 203% por conta da seca. E aí você poderia se perguntar, Luan, e o El Niño? Nós sabemos que o El Niño causará perdas irreparáveis na produção de soja, na safra brasileira. Mato Grosso vai sofrer. Como isso vai ficar? O IRB vai conseguir sair bem dessa situação em 2024, mesmo a sua gestão estando otimista com os resultados da companhia, até o mercado de certa forma? Então, esse é um ponto que foi destacado na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023 e o IRB ressaltou o seguinte: nós estamos reduzindo exposição ao resseguro rural e eles não esperam grandes impactos em termos de sinistralidade no primeiro semestre de 2024. Então essa é a visão da companhia, vamos ver se irá se concretizar. Mas o fato de o IRB ter conseguido já reduzir a sua exposição ao agro, isso de fato tende a trazer menor sinistralidade, mesmo nessa situação que vai acabar impactando como um todo seguradoras. E aí vai depender muito da qualidade de precificação da seguradora ao emitir os seus prêmios. No que toca à evolução de despesas gerais e administrativas, o IRB está aqui com um aumento não considerável dessas despesas, então está mais ou menos estável, despesas com comissionamento também ficaram estáveis, sendo que o consumo de caixa vem sendo reduzido. Terceiro TRI de 2023 caiu de 2,7 bi aqui para 554 milhões. Segundo a companhia, o consumo de caixa nesse trimestre, no terceiro TRI, se deu pelo maior repasse de prêmios e menor recebimento de prêmios quando comparado com o terceiro trimestre de 2022. E o importante é que esse consumo vem reduzindo. Isso é muito importante para não haver uma outra necessidade de follow-on. É isso que a gente precisa estar de olho. Sendo que em termos de patrimônio líquido mínimo exigido de forma regulatória, hoje seria de quase 600 milhões de reais, e o IRB está com patrimônio líquido bem superior a isso, dando uma correspondência de 150% do capital mínimo requerido. Portanto, o ROI do IRB já começa a ficar positivo. Com todo esse lucro líquido de 2023 e 2024, esse ROI deve se aproximar de 10%, 5%, 10%, então vai melhorar bastante. Então, o IRB já começa a denotar melhora. Ainda assim, fico na dúvida em relação a todos os impactos oriundos do setor rural. Então, esse é um risco que deve impactar de alguma forma a empresa no curto prazo. Mas ainda assim, negocia abaixo do valor patrimonial, demonstrou uma excelente recuperação em 2023 e por isso eu passo a ficar de olho bem mais de perto da companhia. Passou a fazer sentido deixá-la no radar. Essa é a minha visão pessoal e é o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Não é recomendação. Sempre lembrando que esse tipo de empresa, com um risco maior, com um passado nada favorável, você precisa ter uma gestão de risco muito superior, um cuidado muito superior ao eventualmente alocar na sua carteira, sob pena de prejuízos irreparáveis. De tal modo que eu não alocaria nesse tipo de empresa ainda especulativa, afinal de contas o rating da companhia não é AAA, não alocaria algo superior a 1, 2 ou até 3% da sua carteira, sendo muito arrojado 5%. Ah, Luan, então agora estamos vendo que o Barsi sempre tinha razão. O IRB é uma boa empresa, não estou dizendo isso. Estamos vendo uma recuperação. E, mesmo que ele tenha acertado a companhia, esse turnaround, ele errou o time. Então vamos ter cautela aqui. Ele acertou a empresa eventualmente, esperamos que sim, mas errou o time. E errar o time causa prejuízos temporários. E alguns investidores se seguiram por conta disso. Eu conheço pessoas que se alavancaram com opções por conta dessa visão do Barsi. Então, tenha cuidado com isso, vamos ser razoáveis aqui. Agora eu vejo como momento para eu ficar mais de olho em IRB para eventualmente pensar em inserir na carteira. De novo, não é recomendação, mas já deixa aqui embaixo seus comentários do que você pensa do IRB, se o ano de 2024 será favorável para a companhia e como você vê hoje essa empresa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui!